Para os meus queridos de nono ano, vamos lá, pessoal. Vamos deixar claro algumas coisas aqui que está pendente, até para a gente se situar. A gente está vendo o capítulo 4, a parte da equação em segundo grau, que se inicia na página 96. A primeira parte foi a definição, a gente viu que isso aqui é uma equação de segundo grau completa. A, B e C são os termos dessa equação de segundo grau. A gente fez uns exercícios, tem uns exercícios também que, dado uma equação lá, a gente só fez organizar e deixar de uma forma mais simples assim. A parte 2 trata de equações incompletas, se iniciar na página 104, os exercícios na página 107. A parte 3 é resolução de equações completas. Aí aqui vai ter dois métodos, tá? Vai ter o processo de Bhaskara, a gente vai ver o processo de Bhaskara e depois eu vou fazer um outro vídeo que é o método de completar quadrados. Isso aí, depois desse vídeo aqui eu vou explicar essa forma de se resolver equações de segundo grau utilizando esse método de completar quadrados. A gente vai ver esse aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Inicia na página 115 do livro. E aí, as maravilhas de hoje, a gente vai resolver equações incompletas, onde nessa primeira aqui, repara aí que está faltando o termo C, e esse aqui falta o termo B. Beleza, gente? A gente viu isso aí nos vídeos passados. E a gente vai aprender a resolver isso aqui. Essas besteirinhas que é maravilhoso. Vê só. Vamos iniciar faltando o C. A gente vai resolver equações incompletas quando o C está faltando. Ou seja, dá uma olhada nesse primeiro exemplo aí, onde eu tenho 3x elevado a 2 menos x igual a 0. Para se resolver esse tipo de equação de segundo grau, a gente vai resolver pelo primeiro método de fatoração. Quando a gente aprende produtos notáveis de fatoração, o primeiro caso de fatoração é justamente o termo comum. Qual é o termo que está comum a esse primeiro 3x ao quadrado e o segundo que só tem x? O que tem em ambos aqui é o x. E o que fala o fator comum é justamente colocar ele em evidência, colocar ele fora. Como? X, que é comum, tanto aqui tem x como aqui tem x, eu estou colocando ele fora. E dentro de um parênteses aqui vai ficar o que resta, que é o 3x menos 1 igual a 0. Se eu pegar esse x e multiplicar por esse primeiro termo, eu volto a ter isso aqui, ó, 3x ao quadrado. E se eu multiplicar x com menos 1, eu tenho menos x. Eu evidenciei o x aqui, justamente, ele é o termo que é comum, que está na nossa equação, no primeiro exemplo aqui na equação de segundo grau. E o que eu faço agora? Esse termo de fora eu vou igualar a x, e o termo de dentro aqui do parênteses igual a x. Como? No primeiro vai ficar x igual a 0. Isso aqui já é uma solução, é a primeira solução da equação de segundo grau, desse primeiro exemplo. E o terceiro vai ser 3x menos 1 igual a 0. E aí a gente resolve essa equação, tá? 3x vai ser igual a 1. Eu peguei esse menos 1 e joguei lá para o outro membro. Esse 3 tem que ficar só. Quer dizer, esse x tem que ficar só, esse 3 passa para o outro lado. Então, x é igual a 1/3. Isso aqui é a outra solução da equação do segundo grau. Só isso. Evidenciei o x, que aqui é o comum nos dois termos aqui, ó, coloquei ele fora. E dentro vai ficar 3x, tá aqui. Esse x, como eu tirei, fica 1. O que eu fiz agora foi, o termo que está em evidência igualei a 0, já tenho uma solução, e o termo que está dentro do parênteses, tudo isso aqui, eu igualei também a 0 e resolvi, que deu 1/3. E aí, a solução, vamos colocar aqui a solução, isso aí é 0 e 1/3. Seria isso a solução desse primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente tem x ao quadrado mais 2x. Para você ter que observar esse termo para evidenciar, a gente pode escrever isso aqui assim, ó, x que multiplica x mais 2x, ó. Ou seja, o termo comum aqui é o x. Eu vou retirar esse
que está aqui. E depois eu vou retirar esse aqui. Ficando x. Como eu estou tirando esse aqui fica. Mas, como eu estou tirando o x, o 2 fica. Isso aqui igual a 0. E aí faz pelo mesmo processo do exemplo 1. Esse x que está em evidência igual a 0. Isso aqui já é uma solução. E a outra solução está aqui dentro. Ó. X mais 2 igual a 0. Eu passo esse mais 2 para o segundo membro. Então, x é igual a menos 2. E aí eu tenho a segunda solução de segundo exemplo. Então, a solução aqui seria 0 e menos 2. Quer dizer, não seria... Deixa eu só consertar isso aqui, mas a solução com menos 2 vem primeiro. Então, vamos colocar assim que ficar mais bonitinho. Então, a solução é menos 2 e 0. E aí eu trouxe mais 3 exemplos. Vamos fazer primeiro o exemplo 3 aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3 igual a 0. O termo comum aqui também vai ser x, então ele fora. E o que sobra? Sobra 5x menos 3. Fechei aqui, igualei a 0. O termo em evidência é o x. Então, x igual a 0. Já temos uma solução, x igual a 0. O outro vai ser o que está dentro do parênteses, igual a 0. E aí a gente tem uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação facinho de se resolver. Então, x vai ser igual... Esse 3 negativo passa para o segundo membro positivo. E esse 5 que está multiplicando o x passa para lá dividindo, né? A operação inversa da multiplicação. Se ele aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, aqui é a outra solução. Solução disso aí, desse exemplo 3, é 0 e 3 quintos. Ok? Aqui no segundo exemplo, a gente tem 4x ao quadrado mais 2x. Qual seria o termo que a gente vai evidenciar? Vamos ver aqui. A gente pode escrever isso aí de uma outra forma. Deixa eu só pegar uma canetinha de outra cor. Esse primeiro termo aqui, a gente pode escrever ele como 2x que multiplica 2x. E aqui poderia ser 2x que multiplica 3. Isso aqui igual a 0. Fica melhor para visualizar. Por quê? O pessoal só vai ter a prática disso aí fazendo muito exercício, tá, gente? E vê só. O termo em evidência aqui que a gente vai colocar é justamente o 2x aqui, ó. Por que eu separei? Para ficar melhor, para você melhor visualizar, 2 multiplicado por 2 vai dar 4, x multiplicado por x, x ao quadrado, ó. Aqui, ó, 2 multiplicado por 3 dá 6, x, repara, x elevado a 1, aqui não tem x, então tá ele aqui, ó, x elevado a 1. Eu fiz assim dessa forma para você visualizar que o termo que a gente vai evidenciar aqui, colocar fora, é o 2x. E o que vai restar? 2x mais 3 igual a 0. Se eu multiplicar 2 por 2, eu tenho 4x multiplicado por x, x ao quadrado. Mais com mais vai dar mais, tá aqui, ó. E 2x multiplicado por 3, 6x. E aí segue o baile. Esse termo de fora igual a 0, 2x igual a 0. X vai ser igual a 0 dividido por 2, que vai dar 0. Isso aqui é a primeira solução. E a segunda, todo esse termo que está dentro do parênteses. 2x mais 3 igual a 0. 2x vai ser igual a menos 3. Peguei o mais 3 e joguei lá para o segundo membro. X vai ser igual a menos 3 dividido por 2. Ou seja, menos 3 meios. A solução disso aí fica sendo o menos 3 meios e o 0. Ok? No quinto e último exemplo aqui, vamos dar uma olhada. Como é que a gente pode fazer isso aí? Repara que, vamos lá, vamos separar isso aqui. Nesse primeiro
esse primeiro termo aqui, eu vou escrever ele normal aqui, ó, 4x elevado a 2 mais 4x vezes... Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 28? Vai ser o 7. É isso? 7, 14, 21, 28 igual a 0. Reparem aqui que... Repara aqui que o termo que vai sair vai ser o 4x. É o que vai sair. Então, 4x, o que vai ficar aqui, menos x, e o que vai ficar aqui vai ser o mais 7, igual a 0. Eu tirei o 4x que está aqui dentro, o que vai sobrar? Só o menos x. E esse 4x que está aqui dentro desse 28x, ó, eu separei justamente para você visualizar que eu tirei esse termo aqui, essa criancinha aqui sai. Então, resta isso. O termo em evidência, 4x igual a 0. X vai ser igual a 0 dividido por 4. 0 dividido por 4. A primeira raiz aí. A primeira solução. E o outro menos x mais 7 igual a 0. Menos x vai ser igual a menos 7. Esse mais 7 eu joguei lá para o segundo membro. Não pode, né? Jamais o x ficar negativo aqui, ó. Para que isso aqui, para que esse primeiro membro fique positivo, basta multiplicar tudo por menos 1, né? Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho x igual a 7. Então, a solução disso aí, 0 e 7. Beleza, meus queridos? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, pronto. Então, isso aí foi a gente fazendo a resolução quando não temos o termo C. Para B igual a 0, aí eu trouxe dois exemplos aqui, ó. O que é que nós iremos fazer? Vamos lá, vamos para a resolução. O primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a 0. Repara que B, um termo B não existe. Então, eu vou passar esse menos 25 lá para o segundo membro. Vai ficar 25 positivo. Esse quadradinho que está aqui, ó, a operação inversa da potência é a raiz, então x vai ser igual a mais ou menos 25, onde x vai ser igual a mais ou menos raiz de 25 é 5. Então aqui estão as duas soluções, tá? A solução para esse aqui é menos 5 e 5. Esse mais ou menos se refere a isso, tá? Uma raiz negativa e uma raiz positiva. Isso aí é a solução do nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente vai ter 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Então, 2x ao quadrado vai ser igual a 50. Passei esse 50 lá para o segundo membro. O 2, que está multiplicando x ao quadrado, vem para o segundo membro dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. X ao quadrado, 50 dividido por 2 vai dar 25. E aí, mesma ideia do primeiro exemplo. O quadrado que está aqui vai passar para lá com raiz. Então, a gente vai ter mais ou menos raiz de 25. Onde as duas raízes vai ser igual a outra, tá? Por coincidência aqui, ó, menos 5 e 5. Ok? Que admite também duas raízes. Por isso que vem esse mais ou menos aqui, ó. E aí eu tenho mais 3 exemplos. O primeiro aqui, ó, x ao quadrado menos 64 igual a 0. X ao quadrado vai ser igual a 64. Passei o 64 positivo. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64. Ok? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64 é 8. Ok? E as duas soluções da nossa equação é isso aí. A solução aqui, ó, menos 8 e mais 8. O quarto exemplo aqui, 9x ao quadrado igual a 25. Repara que
o termo C já está praticamente, já está no segundo membro. Deixa ele lá, eu tenho que passar só esse 9 lá para o segundo membro. Então vai ficar x ao quadrado igual a 25 dividido por 9. 25 não tem como dividir por 9. 25 não tem como dividir por 9. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25 nonos. 25 tem raiz exata e 9 tem raiz exata. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25 e a raiz de 9. A solução para essa brincadeira, menos 5 terços e o outro mais 5 terços. Facinho até demais. O próximo exemplo 5, x ao quadrado menos 20 igual a 0. Segue o baile, x elevado a 2 vai ser igual a 20. Porém, 20 não tem raiz exata. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 20, né? Só que tem um negocinho que a gente viu em sala, que a gente pode fazer isso aqui, ó. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 5. Aí espero que meus queridos lembrem disso. Então, x vai ser igual a mais ou menos, dentro da raiz, o 20 eu vou escrever dessa forma. Então, 2 elevado a 2, que multiplica 5. Não é isso, meus queridos? Aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí, transformei isso aí tudo em uma multiplicação de fatores primos. Então, esse 2 que está elevado a 2, essa criaturinha aqui, ó, essa criança aqui pode sair, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 5. A solução para esse quinto exemplo vai ser menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Para finalizar, isso aqui. Facinho até demais.